Juiz de Fora, e presidente do Instituto de Estudos Tributários e de Finanças Públicas, Juiz de Fora e região. O doutor Carlos Henrique Macedo, delegado-chefe da Delegacia de Polícia Federal. O coronel PM José Geraldo de Lima, comandante da 4ª Região de Polícia Militar. Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargadora Selma Marques de Souza. Desembargador Jaime Silvestre Correia Camargo. Desembargadora Karen Eliane de Lima Emerick e Mendonça. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama. Meritíssima Juíza Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, doutora Lília Maciel dos Santos. Doutor Inácio de Loyola Câmara Costa, conselheiro estadual da OAB Seção Minas Gerais. Doutor João Fernando Lourenço, conselheiro estadual da OAB Seção Minas Gerais. Doutor Leandro Vaz de Melo Martins Teixeira, conselheiro estadual da OAB Seção Minas Gerais. Doutor Márcio Luiz de Oliveira, conselheiro estadual da OAB Seção Minas Gerais. Doutora Nívia Maria Pontes, conselheira estadual da OAB Seção Minas Gerais. Doutor Ulisses Comissário Sagial, conselheiro estadual da OAB Minas Gerais. Doutor Atos Rocha Trindade, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Seção Minas Gerais. Doutor Arão da Silva Júnior, conselheiro subseccional da OAB Seção Minas Gerais. Doutora Marise de Fátima Alvarez Saraiva, coordenadora subseccional do Conselho de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, Seção Minas Gerais. Doutor Cláudio Henrique Rodrigues Daldegan, conselheiro subseccional da OAB Seção Minas Gerais. Doutora Juliana Rosa Gonzaga, conselheira subseccional da OAB Seção Minas Gerais. Doutora Laura Mendonça de Rezende Rodrigues, conselheira subseccional da OAB Seção Minas Gerais. Doutor Lucas de Holanda Batitucci, conselheiro subseccional da OAB Seção Minas Gerais. Doutora Silvana de Nazaré Rosa, conselheira subseccional da OAB Seção Minas Gerais. Doutor Cleveland de Souza Vieira, delegado da OAB da comarca de Matias Barbosa. Doutor Henrique Soares de Siqueira, delegado da Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais. Doutor Lucas Sampaio de Souza, presidente da Comissão de Estagiários e Assuntos Estudantis da OAB Minas Gerais. Doutora Jaqueline Pires Viana, diretora-presidente do Instituto Viana Júnior.
Professora Aline Araújo Passos, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Doutor Márcio Carvalho de Faria, presidente dos advogados de Juiz de Fora. Policial Rodoviário Federal, Armstrong de Carvalho, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Excelentíssimo doutor desembargador Luiz Antônio de Paula Ianaco, que representa o presidente do TRT. E a meritíssima juíza doutora Maria Cristina de Souza Trulli, que representa a Faculdade Metodista Grande. Senhoras e senhores, para compor a mesa de carta desta noite são convidados Dr. Rubens de Andrade Neto, diretor tesoureiro da OAB, subseção Juiz de Fora. Dr. Luiz Antônio de Aguiar Bittencourt, diretor, secretário-geral adjunto da OAB, subseção Juiz de Fora. Dr. Alexandre Atílio Rodrigues Costa, diretor, secretário-geral da OAB, subseção Juiz de Fora. Doutora Cláudia Vieira Campos, vice-presidente da OAB, subseção Juiz de Fora. Doutor Sérgio Murilo de Luiz Braga, presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais. Excelentíssimo doutor desembargador Antônio Sérgio dos Santos, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo doutor desembargador Kilteri Gonçalves Carvalho, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssimo doutor desembargador Fernando Caldeira Brant, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssimo doutor desembargador Geraldo Augusto de Almeida, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo doutor Paulo Tristão Machado Júnior, diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora. Professor Marcos Cheir Félix, vice-reitor do exercício da reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora. Jornalista Sérgio Rodrigues, vice-prefeito de Juiz de Fora. Doutor Paulo Roberto de Gouveia Medina, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Luiz Cláudio Silva Chaves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Senhoras e senhores, em ato solene, Dr. Denilson Closato Alves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Juiz de Fora, recepciona e conduz à mesa de cátedra o convidado de honra desta noite, excelentíssimo Dr. Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. Subseção de Fora agradece às autoridades presentes do Executivo, Legislativo e Judiciário, coordenadores e membros de demais comissões da Ordem, advogados e demais convidados.
Senhoras e senhores, é convidado para dar entrada no palco do Cine Teatro Central, sob a regência do maestro Domício Provoto, o coral da OAB, único no Brasil, que apresentará esta noite 3 peças. Eco, um madrigal renascentista, Kumbaya, um tema africano, e Não Deixe o Samba Morrer. Com vocês, o coral da OAB.
Senhoras e senhores, em posição de respeito, todos de pé, para juntos acompanharem a execução do hino nacional executado pelo coral da Ordem. Direito de Juiz de Fora, hoje integrada à Universidade Federal de Juiz de Fora. Autor de livros jurídicos, patrono do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito UFJF e patrono também do prédio do Fórum Local. Senhoras e senhores, para proceder à outorga e à posição da maior honraria da OAB Subseção Juiz de Fora, ao ilustre convidado desta noite, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, é convidado o doutor Denilson Closato Alves, acompanhado dos doutores Sérgio Murilo Diniz Braga e Luiz Cláudio Silva Chaves. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Excelentíssimo senhor presidente da Subseção Juiz de Fora, doutor Denilson Closato Alves, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves, a pessoa de que eu cumprimento o presidente da Caixa de Assistência ao Advogado, doutor Sérgio Murilo Diniz Braga, senhores advogados, diretores, conselheiros e funcionários da OAB, professor Paulo Botina, que foi aqui tão generoso nas suas palavras, em nome de quem eu homenageei toda a Academia Científica do Direito, excelentíssimo senhor presidente do órgão Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Geraldo Augusto de Almeida, a pessoa de que eu cumprimento, a mesa e todas as demais autoridades presentes, desembargador Fernando Caldeira Branco, primeiro vice-presidente do Tribunal, desembargador Kilder Gonçalves Carvalho II, vice-presidente, desembargador Antônio Céu dos Santos, corregedor-geral da Justiça, e senhores magistrados presentes, senhores advogados, senhores membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores, estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Eu costumo afirmar que um homem quando caminha, o que vai à frente é exatamente o seu passado. E essa solenidade, que surpresa, que me concedeu uma honra muito maior do que a que eu merecia, me faz introjetar no fundo do meu passado, quando iniciei a minha vida de admiração pela classe dos advogados, aos 14 anos de idade, na nobre profissão de office boy do velho foro do Rio de Janeiro. E naquela oportunidade, muito me lisonjeava, porque ao lado do meu pai, um advogado modesto, que se formou já com a família formada, mas muito me causava uma belíssima impressão da função do advogado, porque desde sempre o Estatuto dos Advogados afirmava que nenhum receio de desagradar, de cair em impopularidade, deve ter o advogado na sua luta pela justiça. E aquilo era algo que se retratava no atributo da independência, e também algo que se exige o extremo vigor dos juízes, porque num país onde os juízes temem, as suas decisões valerão tanto quanto valem esses homens. E para mim há aqui um dado muito importante. Já no primeiro quartel do século passado, o
o jurista e maestro, que eu até me referi ao maestro que aqui nos brintou, que os grandes juristas eram chamados de maestros, Piero Calamandrei, elaborou uma obra sobre o elogio aos juízes feitos por um advogado. E naquela oportunidade, muito foi criticado porque afirmavam que ele jamais teria a oportunidade de ler uma obra de elogio aos advogados feitos por um juiz. Mas ao final do seu livro ele afirma que juízes e advogados, muito embora os advogados atuem com paixão, que é a paixão necessária, e os juízes atuem com a razão, eles têm algo em comum, consagram as suas vidas em prol da justiça. Justiça que, segundo Hans Kelsen, é o sonho mais formoso da humanidade e que, na visão percussiente de Piero Calamandrei, e como juiz de carreira posso reafirmar isso, é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. É por essa razão que nós, magistrados, temos que tolerar a verdade alheia, temos uma independência olímpica e sabemos ouvir os indigentes com caridade, tendo em vista que essa é a última cidadela que o cidadão tem para reclamar acerca do seu sofrimento, das suas angústias e das suas esperanças. O novo Código de Processo Civil foi plasmado num ambiente extremamente democrático. Pela vez primeira, a comissão incumbida pelo governo federal elaborou um código que foi fruto da vontade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira falou e foi ouvida. Apenas a título ilustrativo, realizamos mais de 100 audiências públicas, que são audiências destinadas a ouvirmos as pretensões e os anseios da população. Recebemos mais de 60 mil e-mails. Recebemos 200 colaborações da Academia Científica, considerada todos os segmentos profissionais, todas as entidades que compõem o segmento dos cientistas do direito, e acolhemos 80% de todas essas soluções. De sorte que, pela vez primeira e com maior ênfase que a própria Constituição brasileira, o Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor no dia 17 de março, com a precisão que é peculiar ao professor Medina, que aqui indicou a data, é o Código da Nação Brasileira. E é importante nós destacarmos por que é que surgiu esse código, porque essa era exatamente uma pergunta que se impunha em todas as audiências públicas. Por que um novo código? E a resposta que Martin Heidegger afirmava, ela vem na própria pergunta: por que não um novo código? Como o professor Medina aqui destacou, tivemos o Código de 39, depois o Código de 73, e até cronologicamente tivemos um decurso, um prazo maior ainda para o advento do novo Código de Processo Civil. Mas a grande verdade é que o Brasil, durante o longo período que conviveu com esse ornamento, que é o Código de 1973, desincumbiu-se a saciedade de um dos males contemporâneos do processo, que é o referente aos custos, na medida que a Constituição Federal de 1988 dispôs sobre a gratuidade integral e o acesso à justiça sem qualquer ônus de todos aqueles que não pudessem fazê-lo com sacrifício da sua própria subsistência. Entretanto, perdurava um desses males contemporâneos, que era a morosidade judicial. No início do século passado, o professor Henrique Túlio Lima, que fundou a Escola de Direito Processual Brasileira, analisando o volume de litigiosidade, o trabalho dos operadores na área jurídica, afirmou que nós juízes travávamos uma luta contra o tempo absolutamente invencível. E mais grave do que isso, o processo que tem como escopo da razão a parte que detém num prazo razoável, não conseguia cumprir esse seu desígnio. Essas advertências de outrora, elas se reiteravam com o decorrer do tempo,
em razão exatamente da inequívoca morosidade da prestação judicial. E isso num quadro universal completamente antidônico a esse grave mal que acometia todos os países que preconizavam processos de origem romano-germânica, porque um processo que foi erigido sob o enfoque do iluminismo, corrente de pensamento que entrevia os juízes como um verdadeiro ditador, entrevia os juízes como membros comprometidos com o seu regime. Então era necessário aquela oportunidade engessar-se a magistratura para que ela pudesse tão somente pronunciar aquilo que Montesquieu afirmava que eram as palavras da lei. Não era lícito ao magistrado tornar realidade incontinente aquilo que ele definira como de direito através da sentença. Exatamente por isso, começaram a surgir os reclamos em razão ao cumprimento de cânones fundamentais. Se hoje formos pesquisar todas as declarações fundamentais dos direitos do homem, a Declaração Europeia, a Declaração da ONU, a Declaração da África e de Madagascar, a Declaração dos Povos Muçulmanos, o nosso Pacto São José da Costa Rica, são explícitos em afirmar que um país que não se desencumbe da sua justiça num prazo razoável é um país que não tem uma justiça acessível. E foi exatamente sob esse enfoque que o governo brasileiro assumiu a responsabilidade de consagrar na Constituição Federal, no Pacto Federativo, no advento da emenda 45, a garantia fundamental do cidadão, a cláusula pétrea de duração razoável dos processos. Todos os homens têm o direito de ter um processo justo, julgado por um juiz imparcial, que dê a eles uma resposta judicial num prazo razoável. Porque o velho Rui já afirmava: justiça retardada é justiça denegada. É uma verdadeira injustiça. E com esse compromisso, o Constituinte derivado brasileiro lavrou a emenda 45 sobre o influxo dessas declarações fundamentais, e aqui há vários estudantes que sabem perfeitamente que as constituições nada mais fazem do que especificar os direitos constantes nas declarações fundamentais, e a legislação nada mais faz do que especificar os direitos que constam das constituições. Pois bem, a emenda 45 trouxe essa cláusula pétrea, essa garantia do cidadão, mas se impunha que o legislador ordinário tornasse realidade aquela promessa constitucional de que os processos efetivamente teriam uma duração razoável. O administrativista Afonso Queiroz, na sua obra sobre direito administrativo e sob o ângulo da razoabilidade, ele afirmava: não se pode conceituar o que é razoabilidade, mas é possível chegar a esse conceito ao contrário de senso. Porque todos nós sabemos o que não é razoável. Nós podemos não saber conceituar justiça, porque justiça é algo que se sente e não que se aprende. A velha fórmula romana afirmava que a sentença era aquilo que foi sentido pelo juiz. Então, justiça, dificilmente você vai encontrar uma conceituação uníssona, assim como também a justiça prestada num prazo razoável. Mas, efetivamente, cada um dos senhores aqui presentes sabe perfeitamente o que não é o advento de uma resposta judicial num prazo que não seja razoável. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça determinou que se realizasse uma citação, uma ação de uso campeão, que estava parada há mais ou menos 30 anos. Evidentemente que não é preciso estudar nenhuma linha de um livro jurídico para entrever-se que essa não é uma situação em que um país cumpra a sua justiça no prazo razoável. O professor Mauro Capelletti, da Universidade de Florença, juntamente com o professor Weingart, da Universidade de Stanford, lavraram um projeto sobre as dificuldades mundiais de acesso à justiça. E ali eles verificaram
que a justiça é morosa em todos os países do mundo que ostentam esses fundamentos, essa base romano-germânica que é inerente ao sistema brasileiro. E nesse projeto de Florença, ele chega a minúcias de indicar, por exemplo, que na Itália o processo tramita durante 566 dias na primeira instância e 769 dias na segunda instância. Na Espanha, que é uma lei moderna de iniciamento civil, uma ação não termina em primeira instância antes de 3 anos. Na França e em outros países, 5 anos em primeiro grau. Os sistemas anglo-saxônicos, Inglaterra, Estados Unidos, se nós formos contar as semanas que aqueles processos perduram quando não há aquele acordo no primeiro momento, chegaremos ao mesmo número de dias que os processos demoram no sistema processual brasileiro. Então essa é a grande resposta àqueles que indagavam, no meu modo de ver, à luz do modo de centeísmo intelectual, por que o novo plano? Porque, na verdade, não se pode exigir uma justiça rápida da magistratura sem que o magistrado disponha de instrumentos capazes de realizar essa justiça que deve ser pronta, célere, mas com a preservação das garantias constitucionais. Idealizada pela Emenda 45, o Congresso Nacional, então, decidiu formar uma comissão extremamente democrática. Tínhamos ali a presença do nosso querido professor mineiro, professor Humberto Teodoro Júnior, a quem eu também presto agora a minha homenagem, que era um experiente integrante da comissão de juristas que idealizou o novo Código de Processo Civil. E a nossa primeira preocupação foi exatamente utilizarmos a mesma metodologia do projeto de Florença, através do qual o professor Mauro Capelletti e BH estudaram as barreiras de acesso à justiça através de gêneros, que nós também empreendemos o estudo das barreiras que impediam o Poder Judiciário de prestar uma justiça num prazo razoável. A comissão, então, chegou a 3 conclusões que foram reiteradas no 23º Congresso Brasileiro, Congresso Pan-Americano de Direito Processual, realizado no Brasil, em Foz do Iguaçu, o Instituto fundado pelo professor Humberto Mizenha Serra, que é semelhante ao Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, e ali também chegou-se a mesma conclusão que a comissão chegou. Em primeiro lugar, o processo civil brasileiro impedia que os juízes prestassem uma justiça num prazo razoável em razão do excesso de formalidades. O juiz brasileiro, até que ele possa prover, sentenciar, decidir ao final, ele deve se defrontar com inúmeras formalidades. Houve o autor, houve o réu, depois houve de novo o autor, depois houve novamente o réu. As provas são produzidas, são inúmeros recursos que impedem que ele possa plasmar uma decisão nesse prazo razoável que é a nossa promessa constitucional. A segunda conclusão a que a comissão chegou foi de que o sistema processual brasileiro ele é pródigo em matéria recursal. Hoje, em todos os países civilizados do mundo, a tendência é fazer com que o cidadão se contente com uma decisão judicial ou, no máximo, 2, recurando a juridicidade daquela decisão, porque é imanente ao ser humano essa propensão de recorrer. Isso nós verificamos aqui, eu observo que as pessoas de várias gerações, chegando na nossa casa, o pai bota de castigo, aí recorre para a mãe, depois oferece o recurso extraordinário para o avô, que a Constituição autoriza, e assim por diante. E isso é do ser humano. O ser humano não se contenta com uma só decisão, mas hoje é uma tendência universal. Entretanto, algumas mudanças podem gerar males dessas inovações. A cultura do cidadão brasileiro não é essa. E se o código é o Código da Nação Brasileira, e se nós ouvimos os reclamos da nação brasileira, era imperioso que nós também não enfrentássemos essa prodigalidade recursal com uma medida abrupta, tal como se sucedeu, por exemplo, na reforma de 2001 na Alemanha.
lado, nós entendemos também que o fato de o Constituinte estabelecer na Constituição Federal que é garantido a ampla defesa não significa que se possa utilizar de um número infindável de recursos. Nenhum cidadão aguenta a consumação de um século para obter a solução judicial. E essa é a severa crítica que até hoje se lança sobre o Poder Judiciário e que, na verdade, é uma crítica que deve ter como destinatária a lei. Porque nós, juízes do sistema de tripartição, não podemos criar um processo mais rápido que aquele que estabelece a lei, sob pena de infringirmos a cláusula do devido processo legal. Nós, juízes, temos que ouvir o autor, temos que ouvir o réu, depois temos que ouvir o autor de novo, temos que definir as provas, temos que ouvir, verificar que é esquecido, enfim. O juiz só pode sentenciar quando, pela lei, o legislador estabeleceu que a causa está devidamente madura. Mas nós sabemos que há várias oportunidades em que o juiz poderia sentenciar e até decidir a causa conforme já decidem os tribunais superiores, de acordo com as teses firmadas nos tribunais superiores. Mas mesmo assim, por força da lei, o juiz é obrigado a abrir todas aquelas oportunidades processuais e mais ainda, a oferecer à parte esse sistema pródigo em matéria de recurso. Se os senhores visitarem os tribunais superiores, e eu noto talvez um dado biopsicológico muito interessante, o cidadão, ele não é obrigado a conhecer a técnica. Então, quando dizem ele, bom, agora nós vamos oferecer, nós vamos interpor, imagina os advogados, nós vamos interpor o recurso especial. Então o cidadão vibra, porque ele vai ter a oportunidade de fazer um recurso especial. E ele pergunta, mas quando é que a minha causa vai para Brasília? Só que ele não sabe quando ela volta, porque a causa vai para Brasília e se submete à jurisdição de 11 integrantes do tribunal que tem jurisdição sobre todo o território nacional. Eu, particularmente, fui promotor de justiça antes de fazer concurso para a magistratura de uma comarca de Trajano e Moraes. Eu já tive a oportunidade de, do Supremo Tribunal Federal, receber um processo de Trajano e Moraes, sem nenhum demérito para a comarca, que foi o meu primeiro emprego. Mas, na verdade, é preciso que esse dado leve a comunidade ao raciocínio de que os tribunais superiores têm jurisdição sobre todo o território nacional. Quantas comarcas há em Belo Horizonte? Inúmeras. O Supremo Tribunal Federal tem jurisdição sobre mais de 5, 6 mil comarcas. Então, é evidentemente que cada uma dessas unidades tem os seus processos e esses processos são decididos e são desafiados com os recursos que a parte interpõe. Então, quem tiver oportunidade, por exemplo, de frequentar as sessões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou de número reduzido de julgadores, verificará que só pelo anúncio do recurso já se revela uma demasia. Assim, por exemplo, ontem, na sessão de ontem, embargo de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento e no custódio. Quer dizer, os juízes se cansaram só de ouvir. Imagina julgar isso tudo. Como é que o tribunal vai se desenvolver da prestação da justiça no prazo razoável com esse número de recursos? E eu tive a oportunidade, senhores advogados, de perguntar a vários advogados, que infelizmente meu pai não está mais presente, tive a oportunidade de perguntar, mas por que tantos embargos de declaração? Será que os juízes são tão herméticos assim na sua linguagem, não conseguem convencer ou não conseguem se explicar? Aí o advogado, os advogados que eu consultei, amigos, numa linguagem coloquial, disseram, não, é porque nós procuramos levar tudo mastigado para o juiz. Só que os juízes não sabem que para engolir é muito difícil. Vai tudo mastigado, mas para engolir é difícil. Então, essa foi uma constatação inequívoca. Até mesmo para transmitir dados estatísticos que confere verossimilhança aquilo que nós observamos, num processo, por amostragem, num processo onde o juiz decidiram uma impugnação da causa, um benefício de equidade, uma exceção de competência, uma intervenção de terceiro incidente de falsidade documental,
proferiram 5 decisões. Dessas 5 decisões foram extraídos 25 recursos. 25 recursos. Dos 5 agravos surgiram embargos de declaração, os embargos de declaração, depois agravos regimentares, e ao final, em razão desse indeferimento, um recurso do Superior Tribunal de Justiça pela violação do Código de Processo Civil, um recurso para o Supremo Tribunal Federal, violação ampla defesa dos recursos a ela inerentes. Não está escrito em lugar nenhum que a ampla defesa dos recursos inerentes habilita o cidadão a recorrer ad infinitum. E a terceira e última barreira, essa talvez a mais grave, que nós nos afrontamos, foi a existência no Brasil de uma litigiosidade desenfreada. O CNJ aponta em dados específicos que de cada 2 brasileiros, um litiga em juízo. Então, viva a classe dos advogados, evidentemente. Porque cada vez mais nós vamos necessitar de advogados, mas não podemos transformar o Brasil num país de juízes. Os juízes têm que ter meios capazes de resolver essa litigiosidade desenfreada. Então, temos hoje, por exemplo, 800 mil ações que versam sobre a mesma tese jurídica. E cada cidadão ingressa em juízo, porque a Constituição garante que eles possam ingressar em juízo. E essas 800 mil ações se transformarão em 800 mil recursos de apelação. E, quiçá, 800 mil recursos especiais ou extraordinários. Então, evidentemente que não é possível, com essa prodigalidade, só em passagem, litigiosidade desenfreada, prestar justiça no prazo razoável, tal como prometido pela Constituição. Então, foi extremamente severa a nossa missão de tornar uma realidade a cláusula pétrea constitucional, sinalizando para o cidadão que era seu direito fundamental obter uma resposta da justiça num prazo considerado razoável. Que não é razoável a parte esperar 10 anos, não é razoável a parte esperar 15 anos e assim por diante. Diante dos problemas, nós temos que, então, imaginarmos as soluções. Evidentemente que a minha proposta, quando anuí esse honroso convite, verifiquei que ele é muito mais honroso do que eu imaginava, foi exatamente para dar aos senhores, assim, uma visão de conjunto do que é que a nova lei processual se propõe. Eu diria, num primeiro momento, até para trazermos um alento ao cidadão brasileiro que recorre à justiça, já que temos de cada 2 brasileiros acesso ao judiciário, que o novo Código traz instrumentos que efetivamente vão reduzir a duração dos processos em juízo. Nós calculamos até em alguns percentuais, que hoje temos um concurso de massa, que são essas 800 mil ações, todas sobre a mesma tese jurídica, todo mundo discutindo a mesma coisa, isso merece uma só solução e se estender essa solução para todas as causas. E sem prejuízo, nós criamos várias estratégias processuais e que fizeram do processo civil brasileiro, de origens romano-germânica, um processo civil que tem influência romano-germânica e anglo-saxônica na medida certa. E eu até ouso afirmar que nas fontes onde nós nos abeberamos, no Código 39 de 73, esses nossos matizes europeus vão se abeberar do novo Código de Processo Civil brasileiro, tanto mais que no movimento científico paradoxal, os países que preconizavam o precedente judicial estão agora buscando o state law, como, por exemplo, o sistema inglês, que desde 1999 tem um Código de Processo Civil. E nós estamos buscando a súmula vinculante, o precedente judicial, que é uma característica do sistema anglo-saxônico. Numa linguagem mais simples, o sistema brasileiro é fundado na justiça e na moral. Então os juízes têm a sua criatividade ampla. No sistema anglo-saxônico, ele é fundado na justiça e na razão, porque entendem eles que uma causa não possa ser tão diferente da outra que não mereça a mesma solução. Num primeiro momento, em debates, em encontros, eu imaginei que aquela fosse uma posição de muito conformismo deles.
E a bem da verdade, o professor Medina já deve ter tido a sua oportunidade também, eu participando do debate com juristas anglo-saxônicos, eles têm pouca criatividade, são muito pragmáticos, as sentenças são diminutas, só os acórdãos da Suprema Corte Americana são volumosos, mas só para os senhores terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal tem 70 mil processos para julgar, a Suprema Corte Americana tem 70 processos para julgar. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil tem 263 mil recursos para julgar. O Senado alemão, que é o Superior Tribunal de Justiça deles, tem 3 mil. Vou repetir os números. 263 mil no Brasil e 3 mil lá. E isso, inclusive, chamou a atenção uma vez no auditório, porque eu estava sentado ao lado de um expositor estrangeiro que estava criticando a tradução. Deve ter havido um erro na tradução. Olha que absurdo que a tradutora repassou para os fones de ouvido. Como é que pode um país ter 3 mil e o outro ter 263 mil? E eu, de forma bastante acanhada, disse, não, a tradutora está certa, o que está errado é o sistema processual brasileiro. Pois bem, então tivemos que enfrentar todas essas barreiras. A litigiosidade desenfreada talvez tenha sido a barreira mais difícil. Não só por força do número de ações em andamento, mas quanto à Constituição Federal, ela garante a qualquer cidadão acesso à justiça. E a primeira preocupação que se deve ter ao lavrar um código é a preocupação com a sua constitucionalidade. Porque uma penada de um ministro do Supremo Tribunal Federal derruba um código de 1080 artigos. E ainda que eu faça parte daquele colegiado. Isso é absolutamente indiferente, porque é uma voz isolada no colegiado de 11 ministros. Pois bem, então partimos para as soluções. Evidentemente que um dia seria insuficiente para que nós retratássemos o backstage da comissão. Mas tínhamos assim, alguns momentos muito interessantes, como por exemplo, isso não é confidência aqui necessária, tínhamos momentos em que nós tínhamos que eliminar o Instituto Jurídico que não tinha nenhuma utilidade no direito brasileiro. Só que um dos componentes da comissão escrevera sobre aquele Instituto Jurídico, defendera a sua tese sobre aquele Instituto Jurídico. Imagine que posição delicada eu, como presidente da comissão, ter que veicular que a comissão sugeria a exclusão de um instituto, que é o noviciato, e que fora objeto da tese de cátedra de um dos componentes da comissão, e a comissão é composta por juristas de 80, 70, 60, 50, 40 anos. Então, eu talvez tenha dado vazão ao meu lado mineiro, muito embora carioca, e eu também escrevi sobre alguns institutos que teriam que ser extintos. Eu fiz a minha bibliocência sobre intervenção de terceiros. O que nós verificamos na prática? Denunciação da mídia, assistência, dificilmente uma nomeação polia, oposição de momento ao processo, é sorte que eu, como presidente, pedi a palavra e disse, eu gostaria de abrir a reunião de hoje, ressaltando que alguns institutos terão que ser eliminados do Código de Processo Civil. E eu começaria dizendo que dediquei a minha bibliocência ao Instituto da Intervenção de Terceiros, mas algumas figuras são obsoletas, nunca foram utilizadas. Então eu proponho a nós eliminarmos do código esses institutos e eu vou ter que reescrever tudo de novo. E evidentemente que na pele alheia isso é facílimo, todos concordaram imediatamente com a eliminação daqueles institutos. E aí então eu dei vazão ao lado do mineiro. Nesse momento dizia, por falar nisso, e aí então eu começava a eliminar os institutos dos outros professores. Então, o ambiente que essa comissão trabalhou foi um ambiente de muita amistosidade, um ambiente de uma realidade consensual e, acima de tudo, um ambiente que tinha como lema: o que é bom para o Brasil é bom para nós. E foi assim que nós trabalhamos. Com relação ao primeiro aspecto, o excesso de formalidades, os advogados aqui presentes sabem, compreendem, liturgias é o processo. A todo momento o juiz tem que ouvir uma parte, não sentencia. E hoje a grande preocupação do advogado, que eu verifico, é obter uma resposta judicial. A parte quer a solução judicial, qualquer que seja ela, vai recorrer, mas ela quer a solução judicial.
Porque ela não aguenta mais, é um processo que aguarda esse tempo completamente razoável. Então, nos propusemos a eliminarmos algumas formalidades. E nos relembramos que no Congresso Mundial do Processo Civil, realizado em Portugal, o sistema processual brasileiro foi considerado o sistema que consagrava a mais bela regra de direito processual de todo o mundo em todos os tempos, que é a regra do artigo 249, parágrafo 2º, segundo a qual, se o juiz puder decidir o mérito, a questão de fundo, em favor da parte a quem favorece ele nulificar o processo, ele não deve nulificar o processo e deve julgar o mérito. Porque ninguém cresce o juízo para anular o processo, doutor. O que se quer é a pacificação social através da solução litigiosa que está subjacente naquele processo. E o que entendemos nós? Entendemos que isso deve se aplicar também em relação às questões preliminares. Todos os advogados, quando ingressam no juízo com as suas defesas, procuram, em primeiro lugar, atender ao princípio da eventualidade, inutilizar o processo doutor e aduzem as denominadas questões preliminares. Todas as contestações começam preliminarmente. Quem nesse auditório me comprovar que há uma defesa que não começa com preliminarmente entra no Guinness Book, porque parece um dever de ofício abrir-se uma preliminar, que é uma questão formal, e que por vezes não vem no seu curso trazendo uma queixa formal. A parte assenta, preliminarmente o autor não tem razão. Se o autor tem razão, não tem razão, isso é mérito. Isso não é uma questão preliminar. Mas evidentemente que deixamos e demos aso à criatividade dos profissionais. Só que aplicamos em relação às questões preliminares a mesma regra das nulidades. Ou seja, se o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem interessa a nulificação do processo pelo acolhimento de uma preliminar, ele deve fazê-lo. E desde há muito já se afirma em belíssima sede doutrinária que se o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, o réu que ganhou tem interesse em recorrer para que o tribunal se pronuncie sobre a questão do mérito. Ele tem interesse em afastar aquela questão formal e pedir a solução da questão de fundo, que é a verdadeira fechada, que é a questão que cria, digamos assim, um ambiente litigioso no meio social. Então adotamos essa regra de relegarmos para segundo plano a questão de forma e privilegiarmos a questão de fundo. Imagine os senhores, por exemplo, numa ação de alimentos, só vão ficar nos detendo mais vezes em matérias formais, enquanto uma pessoa precisa de alimentos urgentes. Isso é um exemplo flagrante. Bom, sem prejuízo, também criamos um instrumento que se opera no início do processo, que é uma regra de procedimento, uma regra de procedimento, que impõe ao juiz, como primeiro ato do processo, reunir as pessoas em litígio, para tentar obter delas uma conciliação, se elas assim pretenderem. Porque a conciliação é a melhor forma de solução dos litígios, porque otimiza o relacionamento social. Não saem vencedores, nem saem vencidos. Eu tive a honra de trabalhar no início da minha vida profissional, e até o quanto pude, com o professor José Carlos Barbosa Moreira, que sem dúvida alguma, o maior processualista que o Brasil já teve até então. E o professor José Carlos Barbosa Moreira, ele tinha aquele humor fino do carioca, apesar de ser um homem muito intelectual, muito letrado, poliglota, um homem ranqueado mundialmente. Ele tinha aquele humor fino que tanto arrebatava a admiração dos alunos. Então ele explicava, a conciliação, ela otimiza o relacionamento social na medida em que nunca encontrar uma fórmula que concedesse ao juiz julgar a causa empatada e condenar os que vão nas custas do honorário. Então, como ele não podia julgar a causa empatada, a conciliação, ela retrata exatamente a renúncia de cada uma das partes, a transigência que acaba levando a uma solução otimizada. Então, esse novo código traz como mensagem essa atuação participativa do juiz
na solução do conflito através dos meios de conciliação, estimulando, quiçá, a própria mediação em prol do bom ambiente social. E ainda um exemplo marcante é que, até então, o Brasil contempla 3 formas de processo: o processo de conhecimento, que é o processo de sentença, o processo que o juiz exerce a atividade cognitiva e define quem tem razão, o processo de execução, que é o processo de realização de direitos. O juiz, hoje, em razão de uma sentença ou de um título executivo, o juiz, por exemplo, vende pede do devedor para pagar o credor. Aqui é uma atribuição dos atos intelectivos para a preponderância dos atos materiais. E temos o processo cautelar, que é um processo instrumental em relação aos demais processos, que o juiz preserva as condições ideais para que a justiça seja prestada. Assim, por exemplo, o juiz arresta bens do devedor para que, quando se inaugurar a execução, que é a apreensão, avaliação e venda dos bens do devedor, haja um suporte patrimonial capaz de o juiz exercer os bens executivos. Se o devedor alegar todos os seus bens, evidentemente que essa execução será absolutamente frutífera. Se um sócio quiser dissolver sua sociedade e partilhar os bens, e o outro sócio alienar o patrimônio social, no momento da partilha dos bens não haverá o que partilhar. Então, o processo cautelar serve para assegurar as condições ideais para que a justiça seja prestada. É por isso que a parte apenas anuncia a fumaça do bom direito, o fumo dos bonhores, é o perigo da demora natural do processo. É por essa razão que a parte solicita: sua juiz, o senhor apreende os bens do devedor, porque eu vou iniciar um processo de execução, porque eu tenho aqui esse tipo de crédito, eu tenho fumaça do bom direito, e ele, conforme os jornais denunciam, está vendendo todos os bens. Então nós temos que acautelar essa situação. E aí, então, a servilidade, a utilidade do processo cautelar. Só que a existência do processo cautelar no Brasil faz com que haja duplicação do processo. A parte tem que entrar no processo cautelar e 30 dias depois ela tem que entrar no processo principal, e ela tem despesa do processo cautelar, tem despesa do processo principal, tem advogado aqui, tem advogado ali. Nada contra o mercado de advogado, eu estou dizendo do desgaste que isso acarreta e da demora na prestação da justiça. O novo código traz uma regra, no meu modo de ver, extremamente salutar. Se a parte ela tem um temor, um perigo, embora ela anuncia: seu juiz, eu vou entrar com uma ação de dissolução, sociedade, mas a parte está alienando todos os seus bens. Quero que Vossa Excelência separe esses bens. E diz a lei, 15 dias depois ela ativa a petição inicial e entra no processo principal. Não há necessidade de 2 processos. E na verdade, ainda não se leu com devido cuidado, o código permite, inclusive, que se elimine o processo de execução extrajudicial. E vejam que interessante, o professor José Piovani afirmava que a grande evolução do processo seria uma lenta involução ao velho processo civil romano. E é o que está acontecendo, que processo judicional é aquele processo de sentença, que hoje o processo de sentença permite que o juiz defina o direito e ato contínuo realize o direito da parte. O juiz que condena é o juiz que executa. Antigamente não havia uma outra execução do outro processo. E o que o novo Código de Processo traz? O novo Código de Processo traz uma regra que poucos ainda se advertiram para essa inovação, no sentido de que quem pode propor um processo de execução pode iniciar um processo de conhecimento, um processo de sentença, pedindo a tutela antecipada. Ora, se eu tenho um título de crédito e vou iniciar um processo, eu vou ter que aprender bem o devedor, alienar os meus devedores, e a última etapa vai ser o meu pagamento, eu vou preferir iniciar um processo de sentença, revelando prima facie a existência do meu direito, e vou pedir ao juiz uma tutela antecipada de entrega de soma. O que pode ocorrer? Há dinheiro disponível, o juiz manda me entregar o dinheiro, e aí então simplifica esse procedimento. Não há dinheiro, há bens, utiliza-se o modus operandi da execução. O juiz defere a tutela antecipada, determina a entrega da soma, e na ausência de espécie, ele
impõe a expropriação dos bens devido à entrega do dinheiro ao credor, ou ao autor da ação. Mas por quê? Porque hoje, pelo Código, não só se consagra as situações de perigo, também se consagra as situações em que a parte tem um direito evidente. Se o cidadão tem um direito livre e certo contra o poder público, ele tem direito ao mandado de segurança, uma liminar, ser reintegrado imediatamente no serviço público, por exemplo. Mas e se o particular tem um direito livre e certo contra outro particular? Por que não mandar de segurança de particular contra o particular? Não pode mandar de segurança contra o particular na autoridade, então tutela antecipada dos direitos líquidos e certos, e nós terminamos de direitos evidentes ou tutela da evidência. Porque se o meu direito é líquido e certo, e se a Constituição Federal estabelece que todos os direitos que devem ser tratados igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida que se desigualam, quem tem que aguardar a morosidade da justiça ou as delongas da ordinariedade do procedimento tem que ser o réu que não tem razão, e não o autor que tem razão. Porque no momento em que a justiça falha, a primeira sensação que o jurisdicionado tem, além do desprestígio do Poder Judiciário, que é derivado desse processo fabuloso, a primeira sensação que o jurisdicionado tem é de fazer justiça com as próprias mãos. E isso é absolutamente sério e real na prática. Real na prática. Hoje, nós convivemos com uma realidade que muitos nem conhecem. Mas hoje nós temos os denominados tribunais do tráfico. São tribunais com competência racione em matéria múltipla. Não tem problema de matérias resolvidas. Resolvem todas as matérias. São levados ali os contendores ao Tribunal do Tráfico, e o Tribunal do Tráfico resolve da maneira que ele entende. Mas isso só ocorre na hora que o poder público não ocupa o seu lugar, não faz a sua parte. Quando se elevam os níveis alarmantes de insatisfação em relação à prestação da justiça, o primeiro pensamento do ser humano é fazer justiça com as próprias mãos. É o exercício arbitrário das próprias razões. Então, essas formalidades nós enfrentamos dessa forma. Com relação à prodigalidade recursal, nós entendemos que não é possível que a todo momento que o juiz decida no processo, a parte possa recorrer e fazer daquele primeiro recurso mais 10 recursos. Então, essa prodigalidade de recursão tinha que ser de alguma forma inibida. E o que fizemos nós? Nós sinalizamos para o jurisdicionado que ele tem que apostar no resultado do processo. Quantas vezes, colega, nós indefinimos uma prova no final do processo, a parte que teve a prova definida vence a causa. E se ela tivesse agravado e levado esse agravo até um recurso ordinário por violação do devido processo legal da ampla defesa? Quanto tempo não teria demorado para obter uma solução que lhe foi, ao final, favorável? Então, o Código, ele estabelece que nem todas as decisões do juiz são agraváveis, mas que no recurso final da causa, a parte poderá ser e resignar em relação a tudo quanto lhe foi desfavorável. E aí ela vai avaliando, porque se ela ganhou a causa, mas perdeu um incidente de exceção de competência, ou não venceu o incidente de impugnação da causa, isso para ela pode se tornar algo absolutamente indiferente. Por outro lado, nós criamos, por outro lado mesmo, nós criamos a possibilidade de, nessas medidas de urgência, essas liminares que trazem o efeito enérgico na esfera jurídica da parte, nós criamos a possibilidade não só do recurso, mas também de uma diminuta sustentação oral pelo advogado. Porque nós sabemos que esses provimentos de urgência, eles resolvem no plano fenomênico a questão litigiosa. No momento que o juiz manda reintegrar uma pessoa no imóvel, está solucionada a obrigação de entrega de coisa. No momento que o juiz entrega a soma para determinada pessoa, nós estamos eliminando a possibilidade de uma futura execução quantia certa. Aliás, um autor italiano de muito renome, Bruno Capone, afirmava: a tutela antecipada ela começa por onde termina o processo de execução. Ela começa no início da causa, mas termina
o processo de execução. Então, essa possibilidade que nós criamos em contrapartida foi a de que essas decisões de urgência têm que ser agravadas imediatamente. E, além disso, como resolve a causa, o advogado tem o direito de sustentar a tribuna, não só na apelação, mas também no agravo. E outras medidas interessantes, como, por exemplo, a fungibilidade dos recursos para os tribunais superiores. O manejo dos recursos para os tribunais superiores é muito difícil, porque só se vai aos tribunais superiores para agitar questões federais e questões constitucionais. Não se vai ao Tribunal Superior, como na apelação, afirmar se uma injustiça da decisão. O que se vai alegar é que houve a violação da ordem federal ou da ordem constitucional e, por força dessa violação, causou-se um prejuízo à parte através da decisão equivocada. Pois bem, muitas vezes a parte entende que ali houve uma ofensa à legislação e não à Constituição. E outras vezes a parte entende que houve uma ofensa à Constituição e não à legislação. Pois bem, a Constituição de 88 dividiu as tarefas. Violação à legislação infraconstitucional, STJ. Violação à Constituição, Supremo Tribunal Federal. Mas, às vezes, a violação se situa numa zona fronteiriça, numa zona sombria. E o que faz o advogado? Ele oferece o recurso que ele entende cabível. Ele oferece o recurso especial. E ele oferece o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça diz a ele: não, a discussão não é aqui. Essa matéria, ela é matéria passível de ser veiculada em recurso extraordinário para o Supremo. E não admite o seu recurso para o STJ. Só que a parte precavida, ela ofereceu o recurso extraordinário para o Supremo também. E o recurso chega ao Supremo Tribunal Federal e diz assim: não, essa matéria não é constitucional, e não admite o seu recurso extraordinário. Então a parte que recorreu 2 vezes procurou se cercar de todos os cuidados, o seu recurso é inadmitido. No Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Fizemos nós a comissão. Os recursos são fugíveis. Se o Superior Tribunal de Justiça entender que é caso de recurso extraordinário em relação à Constituição, remete o processo para o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal entender que não é violação constitucional, é violação da legislação infraconstitucional, remete para o Superior Tribunal de Justiça. Nesse âmbito ainda dos recursos, nós procuramos, e os senhores entenderão, eu estou procurando ser, digamos assim, o mais didático possível para apresentar um filho que a gente ama tanto, tem que trazer só as qualidades. Evidentemente que os erros autenticam a nossa humanidade, mas estou trazendo aqui só o que é de bom. Pois bem, e na minha época de estudante, mesmo de advogado no início de carreira, eu não entendia quando o Supremo Tribunal Federal decidia que determinada atuação da administração pública era constitucional e um juiz de Conceição do Macabu, que era uma comarca vizinha, a minha, definiu uma liminar dizendo que aquela atitude da administração pública era inconstitucional. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra, ele perde a força da sua decisão para o juiz. Não tem nada contra a Conceição do Macabu, foi o juiz lá também. Mas como é que o juiz, como é que o ministro da Suprema Corte tem a sua decisão enfermada para um juiz de uma comarca de instância, de primeira instância? E a força da jurisprudência, e a hierarquia, e a segurança jurídica, como fica o cidadão, acredita no Supremo ou no juiz de Conceição do Macabu? E essa questão da segurança jurídica hoje, ela vem esculpida no principal artigo da Constituição, do artigo 5º. A Constituição oferece ao cidadão como cláusula pétrea a segurança jurídica. E segurança jurídica se retrata através de previsibilidade. Quem dos senhores estudantes, advogados, integrantes de carreiras jurídicas vão iniciar um trabalho sem ingressar originariamente na rede mundial de computadores para saber como é que pensam os tribunais superiores? É claro, até para fazer uma consulta, eu imagino que os advogados se preocupem em verificar como é a jurisprudência dos casos julgados, qual é a doutrina dos casos julgados, para poder orientar o cliente. Pois bem, essa jurisprudência, ela agora se torna obrigatória. E por uma razão muito simples, não é justo que o juiz, ciente de
de como os tribunais superiores julgam e que têm a última palavra constitucionalmente assegurada. A parte só vai aos tribunais superiores porque os tribunais superiores são incumbidos de dar a última palavra. Então, se já há uma jurisprudência sedimentada, uma jurisprudência dominante, uma jurisprudência simulada, ela é obrigatória, a sua aplicação está nos juízes de primeiro grau e os tribunais de apelação. Então, se o juiz se depara com um pedido que é contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele não tem o direito de relegar a parte que obtenha uma solução exitosa 10 anos depois do Supremo Tribunal Federal. Ele tem o dever de julgar na hora, de plano, de acordo com a jurisprudência. Porque com isso se garante segurança jurídica e previsibilidade. Quem é que vive sem previsibilidade? Na nossa exposição de motivos, nós utilizamos uma linguagem figurada de Berger, numa obra que escreve sobre juízes, legisladores e professores, onde ele afirma que o cidadão, que é com a justiça, não pode ser tratado como um cão que só sabe que é proibido na hora que o taco de beisebol ele toca o focinho. Quer dizer, a pessoa não pode, esperançosa, chegar no tribunal que tem uma jurisprudência pacificada e receber uma resposta judicial completamente diferente. E exatamente por força da segurança jurídica, nós entendemos que a jurisprudência é obrigatória, mas o direito não é um museu de princípios. Então é possível que, em dado momento objetivo da vida pública, aquela jurisprudência já não se adapte mais à realidade social. De sorte que, garantindo a segurança jurídica, nós temos força de jurisprudência, mas utilizamos dois institutos do direito anglo-saxônico. Daí a nossa mesclagem entre o sistema anglo-germânico e anglo-saxônico. O primeiro deles foi o denominado distinguishing, que é a distinção entre uma causa e outra e a adaptação da jurisprudência ao caso concreto. Quer dizer, nós não pensamos ainda como o sistema anglo-saxônico de que não é possível que uma causa seja tão diferente assim da outra que não mereça a mesma solução. Há causas e há causas. Mas aí, apesar da força da jurisprudência, logo após vem um substitutivo determinando que o magistrado motive por que entende que aquela jurisprudência é aplicável naquele caso concreto. Esse é o distingue. Agora, para que a jurisprudência não enxerce o pensamento do Poder Judiciário, nós também adotamos um outro instrumento muito explorado pelo professor Ney Andrews, que frequenta muito a escola processual brasileira, que é a prospective of the ruling, ou seja, uma mudança prospectiva. O que significa mudança prospectiva? Nós ingressamos na rede mundial do computador, verificamos como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal julgam, promovemos a nossa demanda de acordo com aquele entendimento. Quando nós chegamos no Tribunal Superior, o Tribunal Superior, sem alteração da lei, sem nenhuma justificativa, muda a sua jurisprudência. E evidentemente que isso é um fator de surpresa e viola por via direta a segurança jurídica. Por essa razão é que o novo Código estabelece a modulação temporal da modificação da jurisprudência. Em regra, a jurisprudência sempre será alterada com eficácia ex nunc, para frente, nunca para trás, para evitar exatamente a surpresa que a forçosa acarreta possível uma gravíssima insegurança jurídica. E por fim, que, digamos assim, esse ambiente é extremamente respeitoso pelo silêncio, é um ambiente caloroso, mas também é caloroso em todos os sentidos. Então, por isso, por fim, é caloroso. Então, eu ainda perguntei ao nosso presidente, me disse as belezas do salão, ele disse, ele é bem refrigerado. Aí ele falou assim, não, mais ou menos. Não fez uma propaganda nossa, presidente. E nós temos um bom ar de suar bastante também. E por fim, nós nos defrontamos com esse problema da litigiosidade desenfreada. A primeira ideia que nos veio à mente foi criar, como regra de legislação ordinária, a legislação extraordinária, no sentido de que, quando os interesses forem interesses individuais homogêneos, dessas 800 mil ações, só um órgão intermediário entre a sociedade e o Estado poderá promover a ação.
mas isso recairia numa inconstitucionalidade flagrante em relação ao princípio da inafastabilidade. A Constituição garante que uma lesão a direito individual deve escapar à apreciação do judiciário. E o autor é o denominado dominus litis, é o dono da sua ação. Como é que ele vai agora ter o seu processo veiculado através de uma técnica coletiva, que ele não vai poder negociar, não vai poder transacionar, o processo torna-se transindividual e indisponível, quando ele, na verdade, retrata uma questão que é do seu interesse próprio. Nesse particular, baseado no congresso que se realizou em Pisa, em 2007, na Itália, em que se tratou exatamente da que chama de azione seriale, ações em série, onde você deve ações. E hoje nós não temos só ações de poupadores de cadeiras de poupança. Hoje nós temos 5.000 ações de donos de farmácias, de drogarias, que funcionam ao lado do posto de gasolina e que hoje sofrem a ameaça de que não se pode vender nesses estabelecimentos nada além do que remédios anódimos, que servem exatamente para o final de noite, com comprimido, com dor de cabeça, com enjoo. E, evidentemente, são 5.000 ações iguais, teses idênticas. Ora, se a farmácia, a drogaria ou a loja de conveniência do Rio de Janeiro puder vender esses remédios, todas as lojas de conveniência de todos os postos de gasolina do Brasil inteiro poderão, porque isso é uma maneira de se garantir o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Pois bem, então hoje nós temos um potencial de massa que vai de 800.000 ações, às vezes, por exemplo, tributário. O nosso presidente anuncia, vamos julgar agora recurso ordinário, número tal, que ele representa 300.000 ações que estão paradas aguardando aquela solução. Só que isso hoje é uma técnica existente para os recursos repetitivos e para os recursos ordinários para a Constituição Federal. Mas pode ocorrer que no início da causa o juiz já verifique que aquela questão ela revela em milhares de ações repetidas do seu próprio Estado e em outros Estados. E a isso nós denominamos de incidente de resolução de demandas repetitivas. E o que vai ocorrer? Nós vamos julgar as 800.000 ações, cada uma no seu tempo? Não. Qual é a solução preconizada pelo Código? A mesma solução preconizada no direito italiano e no direito alemão, que é o tratamento coletivo da litigiosidade de varejo. E como é que isso vai funcionar rapidamente? Isso vai funcionar da seguinte forma: verificando o juiz que aquela causa é uma causa repetitiva, ele se dirige ao seu tribunal e suscita incidente de resolução de demandas repetitivas, avisando que há várias ações iguais. O tribunal, então, avoca a causa para si e, em primeiro lugar, admite que realmente há uma repetição. E, em havendo a repetição, o tribunal manda parar tudo na sua área, ele tem competência, e vai julgar aquele incidente. Julgado aquele incidente, evidentemente que pode caber recurso para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Por isso aqui, em todos os estados em que houver essa incidência de demandas repetitivas, noticie-se ao CNJ, para que se tenha uma visão macro dessa repetição. E, assim como o tribunal pode determinar a suspensão de todas as ações com teses idênticas no âmbito do seu território, assim também o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, conforme a lesão seja a ordem constitucional ou a ordem infraconstitucional, esses tribunais podem determinar a paralisação de todas as demandas repetitivas no Brasil todo e julgar esse incidente, segundo a lei, no prazo de 1 ano e 8 meses. Hipótese em que a tese fixada vai se introjetar nas milhares de ações. O que é mais importante, a partir do momento em que aquela tese judicial é introjetada na ação, o juiz decide de acordo com ela, aquela decisão torna-se irrecorrível. Porque um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é exatamente o recorrente não pretender violentar ou superar a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Além disso, o Código traz outras inovações importantes, dentre todas essa que muito agradou os advogados, porque nós entendemos que o advogado é um trabalhador como qualquer. Os prazos agora só correm em dias úteis.
Então, 15 dias, segunda a sexta, e segunda a sexta, muito embora, teremos um paradoxo de que todo mundo gosta de pegar um computador no fim de semana. Mas nós esquecemos esse dado biopsicológico e ninguém é obrigado a pegar esse computador. Eu sei que pode parecer contraditório ter dito por fim, pegar agora esse calhamaço de papel, os senhores aterrorizados vão imaginar que nesse ambiente caloroso eu vá ler isso aqui. Não, eu não vou ler. Na verdade, eu quero terminar fazendo uma homenagem a um grande mineiro e que teve o seu lugar de destaque na medida em que o novo código é um repensar. Eu entreguei o projeto, o anteprojeto do presidente do Congresso Nacional. Eu disse a ele: senhor presidente, é hora da travessia. E se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, como afirmava Fernando Pessoa. E dizia: esse é um recomeço, isso é uma nova era. Todo mundo vai ter que estudar de novo. Daí o prazo de vacácio de 1 ano. E, até para meu áudio, havia presença aqui, dias depois da sanção do código, e juiz de fora. Eu fui juiz de carreira, não sou de fora, sou de dentro. Eu aqui podendo trazer essas diminutas noções sobre o novo Código de Processo Civil. Mas como se trata de um recomeçar, eu encontrei em Carlos Drummond de Andrade uma bela passagem com a qual eu gostaria de homenagear todos os presentes pela atenção do que me ouviram. Carlos Drummond de Andrade, ao tratar desse recomeço, dessa possibilidade de nascermos várias vezes na mesma vida, afirmava no seu poema Recomeçar: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, é acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período, foi aprendizado. Chorou muito, foi limpeza da alma. Onde você quer chegar? Quer ir alto? Sonhe alto, porque nós não somos do tamanho daquilo que vimos, senão do tamanho dos nossos sonhos. Muito obrigado, professor. Para proceder ao encerramento dessa sessão solene, é convidado o doutor Luiz Cláudio Silva Chaves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Exposição e aula magna, o ministro Luiz Fux. Eu quero agradecer a presença de todos os acadêmicos, advogados e advogadas da pessoa do nosso patronia local, o querido Denilson Closato, e agradecer a parceria que temos mantido com a subseção Juiz de Fora e também com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, também conduzida pelo amigo Sérgio Murilo Diniz Braga. Serei muito sucinto, quero apenas aqui agradecer imensamente o ministro Luiz Fux, não só pelo seu profícuo trabalho que nos proporciona um moderno Código de Processo Civil, mas sobretudo pelas decisões independentes, autônomas, e principalmente dotadas de senso cívico que tem proferido no Supremo Tribunal Federal. Exemplo, 2 ações movidas pela Ordem dos Advogados do Brasil na luta pela valorização da advocacia e também da cidadania em nosso país. Uma referente à questão dos precatórios, que Vossa Excelência tão bem solucionou, acabando com essa procrastinação indefinida de municípios, estados e União para pagamento do cidadão brasileiro que legitimamente ganhou a sua ação judicial e que fica eternamente esperando o pagamento, por parte do ente público. E em segundo plano, a ação proposta pela OAB que visa
eliminar, acabar com o financiamento empresarial das campanhas eleitorais por partidos políticos e candidatos, o que certamente será um grande passo, ministro, para pôr fim à corrupção eleitoral em nosso país. E Vossa Excelência, então, tem feito como relator do processo a sua parte e esperamos que esse processo tenha sua conclusão em breve. Eu quero também elogiar Vossa Excelência pelo seu espírito democrático na condução das discussões do Código de Processo Civil, que indiscutivelmente trouxe grandes conquistas à advocacia brasileira. Finalmente podemos dizer aos nossos colegas que temos o merecido repouso, e eu quero agradecer a Vossa Excelência, não só em meu nome, mas em nome do Bernardo e da Mariana, meus filhos, porque eu nunca tive a oportunidade, com 27 anos de advocacia, de ter descanso no final do ano. E agora, graças ao bom Deus e ao trabalho de Vossas Excelências, eu posso tirar aí 20, 30 dias de merecido descanso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. E mais do que isso, gozar do repouso semanal, que se não é remunerado, pelo menos é um repouso semanal, porque vejamos aqui esse feriado, último ocorrido aí 21 de abril, a Justiça decretou feriado no dia 20, se você recebe uma intimação na quinta-feira, eu normalmente estou viajando às sextas-feiras em atribuições da própria OAB, cuja função é o voluntariado, então não posso pegar o processo, meu prazo já acabou, na quarta-feira é o último dia, então eu tenho que buscar o processo, e nem posso trabalhar no fim de semana se eu não conseguir pegá-lo na sexta-feira, vencendo o prazo já na volta do feriado. Então, nós temos sim essas vitórias. E mais importante vitória, o primeiro passo para acabar com o aviltamento dos honorários advocatícios. Nós sabemos muito bem que, lamentavelmente, alguns magistrados compensavam honorários sucumbenciais. E agora o Código é explícito em vedar esse tipo de conduta e reconhecer os honorários do advogado como parcela de natureza salarial, reconhecendo também a valorização do advogado público e o merecimento dos seus honorários sucumbenciais. Eu quero finalmente parabenizar Vossa Excelência por essa exposição magnífica que mostra que o Código de Processo Civil é um instrumento importante para a pacificação social e deve ser, por todos nós operadores do direito, trabalhado com o espírito da pacificação, na busca da conciliação, da mediação, da arbitragem, como mecanismos alternativos e até preferenciais para a solução das controvérsias da sociedade, mas que, se chegarmos à justiça, nós temos realmente um código que busca a celeridade processual sem comprometer a ampla defesa, a garantia do contraditório, são fundamentos essenciais do devido processo legal. Para finalizar, eu quero atenuar a responsabilidade sobre todos nós depositadas ao elogiarmos o Código de Processo Civil, de que nada adiantará um instrumento legislativo moderno, como é o CPC, que busca eliminar os gargalos e trazer efetividade jurisdicional, se nós também não enfrentarmos alguns problemas estruturais da justiça brasileira. E aí nós contamos sempre com a eficiência dos magistrados ilustres que estão aqui. Eu tenho percebido, ministro, ao longo da minha experiência como presidente do OAB com 5 anos e meio, que lamentavelmente nós temos hoje concursos muito exigentes, mas pessoas que lamentavelmente vão para as atividades jurisdicionais sem vocação. Eu costumo dizer para meus alunos que a atividade da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, requer muita vocação. A vocação é que vem de dentro, para nós exercermos a nossa função com amor. E eu tenho percebido que alguns juízes, defensores públicos, promotores, sequer querem ir para o interior hoje, já querem ir para a janelinha, como a gente diz no futebol. Hoje a briga em Minas Gerais é porque as comarcas não têm juízo, algumas comarcas em Minas não têm juízo. E lamentavelmente a gente vê que não há justiça sem juízo. Terra sem juízo é terra sem lei. Então de nada vai valer um Código de Processo Civil se nós não temos serventuários, se nós não temos juízes, se nós não